Marcos distribuiu uma quantia de figurinhas entre seus 3 amigos. Pedro recebeu 2/3 das figurinhas. Em seguida, André recebeu 4/5 das figurinhas que restaram. Por fim, as 4 figurinhas que sobraram foram dadas a José. E você quer saber quantas figurinhas o Pedro recebeu e quantas figurinhas Marcos distribuiu. Então, para resolver usando multiplicação de frações, dá para resolver usando equações, dá para resolver de um monte de maneiras diferentes. Nós vamos resolver usando o nosso recurso simplesmente da noção de fração, o que significa uma fração, e aí vamos fazer algumas figurinhas. De novo, a figurinha não é justificativa e não é obrigado a fazer figurinha, mas ajuda nesse primeiro momento. Então, Marcos distribuiu a quantia e o Pedro recebeu 2/3 das figurinhas. Então, eu já vou fazer uma figurinha aqui. Como Marcos recebeu 2/3, eu vou dividir essa minha figura original aqui em 3 partes iguais. E eu já sei que o Pedro recebeu 2/3. Então, Pedro recebeu isso aqui. Essa aqui é a parte que coube ao Pedro. Ele recebeu 2/3. 2 partes de um total de 3. Em seguida, André recebeu 4/5 das figurinhas que restaram. Peraí. Então, cuidado. O André recebeu 4/5 das figurinhas que restaram. Mas o que restou após Pedro receber as figurinhas? Pedro recebeu 2 partes. Então, restou o quê? Restou 1/3. Se o Pedro ficou com 2/3, restou 1/3 do total. Então, isso aqui já não vai existir. Eu vou olhar só para esse 1/3 que restou. Se o Pedro recebeu 2 partes, restou 1. Só que o André recebeu 4/5 das figurinhas que restaram. Então, desse total que restou aqui, ou seja, desse 1/3, o André recebeu 4/5. Então, eu preciso dividir isso aqui em 5 partes iguais e tomar 4 dessas partes. Então, vou dividir isso aqui em 5. Vou dividir isso aqui em 5 partes iguais. E eu sei que o André recebeu 4/5. Então, o André recebeu 1, 2, 3, 4. Isso aqui é o que o André recebeu. Do que restou após o Pedro recebeu esses 2/3. Então, isso aqui foi para o Pedro. O que restou? Restou só esse 1/3. O André recebeu 4/5. Então, dividi isso aqui em 5 partes e tomei 4 dessas partes. É isso que significa 4/5. 4/5 do que restou. Você pode fazer usando multiplicação de frações. Né? 4/5 de 1/3 funciona. Mas aqui eu estou usando a ideia simplesmente do que significa essa fração. Agora, por fim, as 4 figurinhas que sobraram foram dadas a José. Mas depois que você faz isso, que o Pedro recebe 2/3 e o André recebe 4/5 do que restou, o que sobra no final? Sobra só essa parte aqui. Sobra só esse 1/4, né? Perdão, 1/5, né? de 1/5 de 1/3. Ou seja, só sobra essa partezinha aqui do total. Então, isso aqui corresponde a 4 figurinhas. Se isso aqui corresponde a 4 figurinhas e essas 5 partes são iguais, cada parte dessa corresponde a 4 também. E, portanto, a pergunta é: quantas figurinhas Pedro recebeu? Bom, isso aqui é 4, isso aqui também corresponde a 4. Isso aqui é 4, já que essas 5 partes são iguais. Cada uma dessas partes são 4. 4 vezes 5 é 20. Quer dizer que cada 1/3 do total, cada uma dessas 3 partes grandes aqui, cada uma delas corresponde a 4 vezes 5, 20. Então, isso aqui é 20, isso aqui é 20 e esse aqui também é 20. Então, o Pedro recebeu 20 mais 20, 40, ou 2 vezes 20, 40. Quantas figurinhas Marcos distribuiu? O total é 20, 40. Isso aqui também é 20, 60. Então, isso aqui é 40 e esse aqui é 60. De novo, isso aqui é só um rascunho, só uma ideia. Você deve escrever essas ideias com clareza no seu argumento. E aí pode usar as palavras que você achar mais interessante. É normal ter um pouco de dificuldade na hora de escrever isso, mas tem que começar a treinar. É a única maneira de você melhorar na escrita. De um modo geral, muita gente tem dificuldade na hora de escrever, mas a ideia é que a gente treine para que possa transmitir a ideia clara para que outra pessoa que vai ler consiga entender. No caso de quem está gravando um vídeo ou falando no quadro, não tem necessidade, porque tem um recurso do áudio. A pessoa está te ouvindo, você pode explicar. Mas na hora de um texto, você só escreve exatamente aquilo que você pensou.